Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 21 de outubro, vamos falar dos pontos principais para day trade hoje no WinFut, índice futuro contrato perpétuo. Ontem a gente falou um pouquinho a respeito da movimentação gráfica no semanal, no time frame de semana, e o índice acabou fazendo então aquela movimentação altista que a gente tinha comentado. E se vocês voltarem nesse vídeo, vocês vão ver que a gente traçou uma Fibonacci, do topo histórico até o movimento de correção, que foi a média de 20 períodos. Dentro dessa movimentação, a gente traçou a Fibonacci e eu havia comentado que próximo, aos 147.160, a gente podia ter uma entrada e uma defesa dos players vendedores. E foi o que aconteceu no pregão de hoje, tá? Visto essa movimentação, a gente pode entender que a partir de amanhã, se o índice futuro continuar respeitando a movimentação gráfica, a gente pode ter uma continuidade dessa queda, tá? Então ele chegou, como eu falei, num ponto principal vendedor, deixou aquela sombra, aquele pavio que a gente gosta de ver de defesa mesmo, de venda, e a partir de agora, então, qualquer alinhamento de queda, a gente pode surfar aí um movimento um pouquinho mais longo e angariar um pouquinho mais de pontos aí dentro dessa movimentação. Descendo para o gráfico diário, a gente vai entrar naquela questão que eu mostrei para vocês do range, A gente traçou essa região, deixa eu só marcar aqui para vocês. Nós traçamos então na análise de ontem este range dentro desse retângulo, que ficaria entre os 147 mil e os 148 mil com 400 pontos. Pois bem, o índice acabou quase cravando lá os 148.400. Deixa eu dar uma olhadinha a máxima, se eu não me engano foi 148 mil com 200 pontos. Deixa eu só confirmar para vocês aqui. A máxima foi 148.215 pontos, ou seja, ele acabou capturando então a liquidez deste candlezinho aqui, tá? Que fazia parte do range que nós havíamos traçado, e a partir de agora a gente vai observar os time frames menores, para ver se ele faz esse alinhamento então e confirmar a correção, para ele poder lançar aí mais uma pernada de baixa. Na minha opinião, o meu viés, eu venho trabalhando com a possibilidade de que nós já encontramos um topo na Bolsa Brasileira para esse ano. Fizemos então aí uma correção, um pullback, e ao invés dele lançar uma nova pernada de alta, isso já foi frustrado dentro dessa movimentação e na verdade ele vai lançar uma pernada de baixa. É isso que eu tenho buscado dentro das minhas operações, tá? Para isso, a gente vai cair então para 60 minutos para dar uma olhadinha no que aconteceu. Vocês vão se lembrar que a gente deixou traçado esses alvos aqui antes da abertura do pregão de ontem, tá? Então ele tinha confirmado um pivôzinho de alta na movimentação, tá? Esse aqui foi o pivô. Nós simplesmente projetamos esse pivô e ele acabou cravando aí 4 alvos de Fibonacci e acabou deixando para a gente, inclusive, uma sobrecompra, tá? Dentro da movimentação do IFR, ou seja, no gráfico de 60 minutos o índice já encontrava-se sobrecomprado, o preço estava distorcido para alta. E se olharmos, inclusive, essa movimentação do IFR, o que a gente consegue observar, tá? Que nós já temos uma divergência no IFR. O que é uma divergência? Nós tínhamos um topo dentro da movimentação do gráfico, tá? E o topo acabou alcançando aqui a região dos 80 no IFR aqui embaixo, tá? E aí nós fizemos um topo mais alto, consequentemente, dentro da movimentação do IFR, do índice de força relativa, ele teria que fazer um topo mais alto também do que o topo anterior, mas aconteceu ao contrário, Então o índice ele vem subindo no preço, tá? Mas ele vem caindo no índice de força relativa. Então a gente tem uma divergência e a gente chama essa divergência de divergência bearish, uma divergência ruim, ou seja, uma divergência para queda. Então isso pode colaborar ou corroborar para essa análise que a gente tem aqui no gráfico diário, de que ele atingiu realmente uma região onde os players vendedores começaram a atuar e a gente pode então ter lançado dentro do gráfico uma pernada baixista, tá? Então é isso que a gente vai buscar aí pro dia
de hoje, tá? Dentro dessa correção, o que a gente pode fazer? Eu vou continuar, vou manter esses alvos, né? Dentro desse pivôzinho da movimentação que ele fez, apenas para a gente ter como didática, né? Porque sim, ele pode, né, ter feito esse pullback no final do pregão de ontem e ele pode vir buscar ainda os 148.600 ou os 149 mil pontos. Lembrando que o alvo final dessa alta, eu tenho, pelo gráfico semanal, seria os 150 mil, tá? Mas não acredito que ele já vá direto fazendo essa movimentação de zigue-zague sem fazer um descanso. Então eu acredito que a partir de agora a gente vai ter alguns dias de correção, pelo menos até quinta-feira, que é quando sai o IPCA aqui no Brasil e na sexta-feira o CPI nos Estados Unidos. Beleza? Então vamos lá. Como que a gente vai buscar então aí alguns pontos para poder trabalhar na venda para hoje? Então a gente vai pegar o nosso imã, ferramenta de Fibonacci, vamos pegar o topo do dia de ontem com a mínima, tá? Do dia de sexta-feira. Então dentro dessa movimentação eu vou ocultar um pouquinho aqui essa projeção para a gente ter os pontos mais nítidos, tá? Mais visíveis aí no gráfico. Então ele já corrigiu retração de 236, temos a possibilidade a partir de agora dele vir na retração de 38, tá? Isso é bem plausível de acontecer, e a retração de 50%, que praticamente conflui aí com o nosso IFR, né? Essa linha verde aqui no gráfico passa a ser aqui um suporte, né? E coincide basicamente com a retração de 50%. Dentro dessa pernada de alta, então, é bem possível que o índice venha capturar essa região. Essa região encontra-se nos 146 mil com 100 pontos, tá? Com possibilidade, dependendo de como vier a força dessa venda, dele vir corrigir este candle aqui, tá? Esse candle ele é uma distorção do mercado, né? A gente pode observar que dentro das movimentações, dificilmente aparece um candle grande, né? E com muita pontuação como esse daqui. Então, geralmente, quando a gente tem uma distorção no mercado desse formato, o mercado tende a corrigir pelo menos aí 50% dessa movimentação, ou quiçá 618, tá? Então, a minha expectativa é de que ele venha corrigir pelo menos na retração aqui de 78 desse movimento, que daria basicamente aí 618 desse candle que deu a ignição aí nesse movimento de alta, tá? Então, para mim, para amanhã, se eu tivesse que apostar, né? Se eu tivesse que ter um viés para compra ou para venda, eu apostaria na continuidade aí dessa queda e ele viria buscar então a região dos 144.900. Para a gente arredondar aí, poderia ser os 145 mil bola. Tá joia? Então, nos 60 minutos é isso, na minha opinião, que ele pode entregar. Se a gente quiser trabalhar alguma coisa de continuidade de alta, a gente vai acompanhar a abertura do mercado de futuros amanhã, ver como esses 60 minutos vai se comportar. Se ele não perder a retração de 236, ele pode muito bem ter feito o quê? Ele acumulou por um período, fez então um rompimento para cima, fez um pullback em formato de bandeira e ele pode sim lançar mais uma pernada de alta. Então a gente vai deixar traçado essa possível movimentação. Pegando então o imã, usando a ferramenta de projeção de Fibonacci, buscando, né, entendendo que ele não vai perder a mínima deste candle 10 aqui, que foi o candle de fechamento da data de segunda-feira, do dia de ontem, tá? Então ele não perdendo a mínima desse candle 10 e tendo uma continuidade altista, a gente vai buscar então lá os 148.800 pontos e depois finalmente os 149 mil. Isso seria então para uma continuidade de alta, tá? Para baixo, a gente acabou de falar, é mais interessante a gente utilizar aí as retrações de Fibonacci. Ele já cravou aqui a primeira retração, a próxima retração está em 146.635, depois conflui o nosso IFR com a retração de 50% do movimento, 146.148, depois a retração de 618, que está em 145.660, e a maior possibilidade, na minha opinião, que é a retração de 78, que está lá em 144.965, ou seja, seria lá os 145 mil bola, tá joia? Então esses são os pontos que a gente vai trabalhar pro dia de hoje, tá? Tanto para alta quanto para baixa. Olhando aqui no gráfico diário, como eu falei, ele entrou então, invadiu a nossa região vendedora. A maior possibilidade amanhã é que nós tenhamos aqui um candle para baixo, né? Um candle de queda, um candle preto, no meu caso aqui, né? Mas para quem utiliza aí os candles verde e vermelho, amanhã seria então um dia de candle vermelho, um dia de queda.
Tá joia? Então, para quem vai operar no dia de hoje, eu desejo bons negócios, uma boa sorte. Cuidado aí, proteja o seu capital, fiquem com Deus e eu fui.